Boa noite, pessoal do Portal F3, nessa parceria fantástica com o Amo Direito. Mais uma vez estamos aqui, professor Alexandre Medeiros, de Direito Administrativo, e vamos fazer o nosso treinamento VIP para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, ok? Então vamos chegando, e enquanto o pessoal vai entrando, 21 horas para uns, 22 horas para outros, não é isso? Eu vou ajustar, enquanto o pessoal vai chegando, ajustar a tela do celular com a tela aqui do meu monitor, ok? Para poder acompanhar a chegada de vocês. Enquanto isso, eu vou também informar como é que vai ser a nossa programação. Como é que será a nossa programação aqui hoje? Ok? João Pessoa no ar, Teresina, que beleza, vamos lá. Enquanto a gente vai ajustando aqui esses momentos iniciais, vocês podem ir colocando a cidade de vocês sem problema nenhum. Beleza? Feira de Santana também no ar. Só vou ajustar aqui com o monitor, ok? Vamos lá, com o monitor aqui do computador. Pronto. Tá chegando aqui agora, a Rio de Janeiro, Salvador, Cabreúva, São Paulo, Brasília. Essa aí eu não conheço não. Sete Lagoas, Minas Gerais, Aracaju. Vamos lá. Vamos nessa, vamos começar? Pessoal, Belém, Fortaleza, maravilha, olha só. Como é que vai ser a nossa programação hoje? Eu estou aqui em mãos com todas as questões dos últimos concursos de delegado feitas pela VUNESP. Evidentemente, vocês já sabem, todos sabem, que a banca que irá elaborar a nossa prova é a VUNESP. Então, eu estou aqui com todas as últimas questões da VUNESP para concursos de delegado. Ok? Então, nós tivemos aqui concurso em 2014, em 2015, concurso de delegado feitos pela VUNESP lá em São Paulo, Ceará também. Então, como é que nós vamos trabalhar? Eu peguei todo o conteúdo programático de direito administrativo e aí nós iremos trabalhar ponto a ponto, mas de acordo com aquilo que foi cobrado pela VUNESP, ok? Então, aqueles pontos do edital em que não há qualquer questão anterior, pelo menos nos últimos anos, de prova de delegado feito pela VUNESP, versando sobre aquele assunto, então nós não iremos trabalhar aqui, porque esse nosso encontro hoje é um encontro rápido, ok? Então, por exemplo, ponto 1. O ponto 1 do nosso edital, para todo o pessoal que está chegando aí, então a gente vai trabalhar na sequência do conteúdo programático de direito administrativo do concurso de delegado da Bahia, ok? Para a coisa ficar assim, bem sistemática, bem organizada, para que vocês possam acompanhar. Então, o primeiro ponto foi conceito e fontes do direito administrativo. Regime jurídico administrativo, princípios do direito administrativo, princípios da administração pública. Ora, o que se estuda em regime jurídico administrativo, princípios do direito administrativo, e o outro ponto, que foi princípios da administração pública, é a mesma coisa. Corresponde ao estudo de princípios e ao estudo do conceito e fontes do direito administrativo. Então, meus amigos, temos questões das últimas provas de delegado feitas pela VUNESP sobre este tema. Então, por isso irei falar sobre ele. Fontes do direito administrativo, ok? Vamos lá, gente. Vamos chegando, todo mundo participando, chamando os colegas, chamando os amigos, para a gente fazer um periscópio aqui bem legal e que atinja a maior parte de cidades e de estados aqui do Brasil, ok? Sempre uma satisfação muito grande estar fazendo esse periscópio com vocês, aqui nessa parceria belíssima do Portal F3 com o Amo Direito, ok? Então, olha só, meus amigos, quais são as fontes do direito administrativo? Bom, as fontes do direito administrativo, elas não diferem das fontes do direito como um todo. Então, a doutrina costuma alegar algumas fontes principais do direito administrativo e entre essas fontes principais, aquela que é considerada a fonte primordial, beleza? Então vamos lá. Olha só,
As fontes principais do direito, de acordo com a doutrina recorrente, são a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes, ok? Alguns autores, a exemplo de Diógenes Gasparini, elencam também os princípios gerais do direito como fonte do direito administrativo. Todavia, o que é mais comum, o que é mais recorrente, é serem citadas como fontes principais a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Agora, dentre essas fontes principais, nós temos uma que é a fonte primordial, que é a lei, ok? Agora, devemos ter atenção com o seguinte aspecto. Para alguns autores, a lei como fonte do direito administrativo deve ser considerada no sentido amplo. E para outros autores, deve ser considerada no sentido estrito. Então, por exemplo, para Maria Silvia Zanella de Pietro, para Diógenes Gasparini, a lei é fonte primordial do direito administrativo, mas considerada ela no sentido amplo, o que abrange, além da lei do sentido estrito, os atos administrativos normativos. Todavia, L. Lopes Meireles, no corpo principal da sua obra, e foi exatamente esta a lição exigida pela VUNESP na prova de delegado, ele fala de lei no sentido amplo, também como fonte primordial do direito. Todavia, em nota de rodapé, os seus atualizadores dizem, olha, modernamente, atualmente, a lei como fonte do direito administrativo, como fonte primordial do direito administrativo, deve ser a lei considerada em sentido estrito, ou seja, a lei e a Constituição Federal. A lei em sentido estrito e a Constituição Federal. A VUNESP, no entanto, cobrou aquela lição do L. Lopes Meireles que está no corpo principal da obra e não aquela que está no rodapé, aquela nota dos atualizadores, ok? Então, no corpo principal da obra de L. Lopes, ele fala em lei no sentido amplo e, por isso, a VUNESP julgou como correta a afirmação de que é fonte primordial do direito administrativo, é fonte primária, primordial ou primária, fonte primária do direito administrativo, a lei em seu sentido amplo. Beleza, pessoal? Pronto, maravilha. E o que é o direito administrativo? Qual é o conceito de direito administrativo? Bom, o direito administrativo é um ramo do direito público, porque na relação jurídica regida pelo direito administrativo, a administração pública está presente na relação jurídica, exercendo prerrogativas, exercendo seu poder de império. Então não há qualquer dúvida que o direito administrativo é um ramo regido pelo... é um ramo do direito público. Pronto. E qual é o conceito? O direito administrativo trata de quê? Então diz o Celso Antônio de Bandeira de Melo que o direito administrativo é o ramo do direito público que trata da função administrativa e dos órgãos que exercem esta função administrativa. Ou seja, ele considera aí a administração pública tanto no sentido subjetivo ou objetivo, mas esse sentido objetivo e objetivo da administração é algo que falaremos logo mais no próximo, em outro tópico, no tópico seguinte do nosso conteúdo programático. Nós estamos aqui comentando o primeiro tópico do nosso edital, que é conceito e fonte do direito administrativo e princípios do direito administrativo, ou então da administração pública. O som está ok aí para vocês? Tá ok, pessoal? O som, se tiver ok, coloca um monte de coração aí na tela, ok? Bom, um outro ponto que a VUNESP exigiu nesse primeiro tópico de princípios do direito administrativo foi a súmula vinculante número 13, ok? Foi até uma questão que caiu na parte de administração, mas que diz respeito também a conteúdo do direito administrativo. Teve até uma figurinha na prova, foi na prova de delegado de polícia do Ceará, estado do Ceará, que a VUNESP fez em 2015. Diz respeito à súmula vinculante número 13, a súmula que veda o nepotismo, por isso conhecida como súmula anti-nepotismo, ok? E o que é que isso tem a ver com o estudo de princípios? E o que é o nepotismo? O nepotismo é a prática de empregar parentes na administração.
prática de empregar parentes na administração, é você utilizar a administração pública como se fosse a sua casa, como se fosse o seu quintal, colocando os seus parentes, favorecendo os seus parentes em detrimento da sociedade em geral, ok? Isso é vedado. A súmula vinculante número 13 veda a nomeação de cônjuge, de companheiro, de parentes e afins até o terceiro grau da autoridade nomeante ou então de um servidor investido em um cargo de direção, chefia e assessoramento na mesma pessoa jurídica. E essa vedação se expande por toda a administração pública. Então, toda a administração pública de qualquer dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, de qualquer das esferas de governo, federal, estadual, municipal, da administração direta, da administração indireta, deve observar esta vedação de nepotismo. E que abrange também a vedação, abrange também o ajuste mediante designações recíprocas. Então, vamos lá, gente, importante, muito importante essa súmula pra gente, ok? Olha só, você que está aí me assistindo, é meu parente. Eu não vou poder lhe nomear para um cargo em comissão ou uma função de confiança. E para que se destina cargo em comissão ou função de confiança? Para que se destina? Para que serve cargo em comissão ou função de confiança? Diz o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, que cargo em comissão ou função de confiança se destinam a atividades de chefia, direção e assessoramento. Chefia, direção e assessoramento, ok? De vez em quando eu olho aqui para o lado, que é para observar o que está saindo no monitor, porque fica mais fácil de visualizar, certo? Então, se eu estiver nomeando você que está me assistindo, que é meu parente, para um cargo efetivo, porque você passou em um concurso público, não há nepotismo. Só há nepotismo quando a nomeação ou a designação é do tipo livre. Se eu estou nomeando você para um cargo efetivo, então é porque você passou no concurso, o mérito é seu. Agora eu não posso nomear você, meu parente, para um cargo em comissão, um cargo de confiança, para uma função de confiança, ou seja, para um cargo cujas atribuições sejam de chefia, direção e assessoramento. Beleza, pessoal? Pronto. Agora, se você for meu primo, você é meu primo, em tese, eu poderia lhe nomear para um cargo em comissão, uma função de confiança? Em princípio, sim. Por quê? Porque a súmula veda o nepotismo até o terceiro grau. Terceiro grau vai até onde, pessoal? Olha o direito civil aí, olha o direito civil, direito de família. Terceiro grau até tio e sobrinho, até tio e sobrinho. Então, o primo já é um parente de quarto grau. Então, em tese, em princípio, a nomeação de primo, ela não está vedada. Beleza? Pronto. Outra coisa. A súmula veda também um nepotismo indireto. Digamos, vejamos a seguinte situação. De você que está me assistindo aí, você não é meu parente, ok? Você não é meu parente. Eu também não é meu cônjuge, nem meu companheiro, né? E aí eu quero lhe nomear para um cargo em comissão. Em princípio, eu posso lhe nomear para um cargo em comissão, digamos, no Ministério do Trabalho. Eu quero lhe nomear para um cargo em comissão no Ministério do Trabalho. Você não é meu parente, eu sou presidente da República, quero lhe nomear. Não tem problema. Mas vamos imaginar. Aliás, não vou nem falar do Ministério do Trabalho, porque o ministro é um cargo considerado de natureza política e aí a gente vai ter que fazer uma observação com relação a isso. Eu quero lhe nomear para uma diretoria lá no âmbito do Ministério do Trabalho, para uma diretoria. Você não é meu parente, não é cônjuge, não é companheiro, em princípio não há vedação. Mas vamos imaginar que lá na União, no âmbito inclusive do próprio Ministério do Trabalho, você tenha um irmão, que é um parente seu, né, colateral de segundo grau, você tem um irmão que já estava ocupando um cargo em comissão ou uma função de confiança lá. Neste caso, eu não poderei nomear você para um cargo em comissão lá nesta mesma pessoa jurídica que é a União.
Compreenderam? Você não é meu parente, o seu irmão não é meu parente. Mas vocês são parentes entre si. Não poderão estar na mesma pessoa jurídica, os dois, exercendo cargo em comissão ou função de confiança. Então, eu não posso lhe nomear para um cargo em comissão se na mesma pessoa jurídica o seu cônjuge, o seu companheiro ou um parente até terceiro grau já estiver lá exercendo um cargo em comissão ou uma função de confiança, ok? O que é mais importante? A súmula vinculante 13, ela não esgota todos os casos de nepotismo. Então a súmula, isso é jurisprudência do STF, a súmula vinculante 13 não esgota todos os casos de nepotismo. O que mais que é importante? A vedação de nepotismo independe da edição de lei. Olha, gente, todo dia cai isso na prova, hein? A vedação de nepotismo independe de lei formal. Porque disse o STF que a vedação de nepotismo decorre diretamente dos princípios encartados no artigo 37 caput da Constituição Federal. Então a vedação de nepotismo independe de lei formal. Por quê? Porque ela decorre diretamente dos princípios que estão esculpidos, consagrados no artigo 37 caput da Constituição Federal. Quais? Primeira mão, o princípio da moralidade. Seguido de perto do princípio da impessoalidade, depois do princípio da eficiência e o princípio da isonomia, ou igualdade. Então, meus amigos, a prática de nepotismo, ela viola diretamente os princípios da moralidade, ou da impessoalidade, da eficiência, da isonomia ou igualdade, certo? Vejamos agora uma outra situação. Digamos que eu seja um desembargador, você também é um desembargador. Eu quero nomear o meu filho, sei lá, um tio, um sobrinho, para ser meu assessor. Posso? Não. Não posso, é nepotismo. Você, que também é desembargador, quer nomear o seu filho para ser o seu assessor. Você pode fazer isso? Também não pode, é nepotismo, não é? Então o que é que a gente faz? Eu faço o seguinte, ó, eu nomeio o seu filho para ser meu assessor e você nomeia o meu filho para ser o seu assessor. Pode fazer isso? Claro que não. Isso caracteriza o nepotismo cruzado ou transverso. Nepotismo cruzado, nepotismo transverso. Então, nós estamos aqui, para quem está chegando agora, para quem chegou depois, falando de direito administrativo. Direito administrativo, treinamento VIP, portal F3, para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, a prova que será feita pela VUNESP, ok? Muito importante também em relação à súmula vinculante 13 é que, de acordo com o entendimento do STF, a vedação de nepotismo, ela não atinge a nomeação para cargos considerados políticos. Então, por exemplo, o cargo de ministro de Estado, secretário municipal são considerados cargos políticos. E por isso, a vedação de nepotismo não abrange esses cargos, de maneira que, se o presidente da República quiser nomear o cônjuge, quiser nomear o filho, quiser nomear o irmão para ser ministro, a súmula vinculante não veda. Porque é uma nomeação para cargo político, a não ser que fique caracterizada, comprovada, uma troca de favores. Mas fora isso, a nomeação para cargo político está imune à vedação da súmula vinculante número 13. Embora nós tenhamos tido em 2017 uma decisão em caráter liminar do ministro Marco Aurélio que suspendeu os efeitos de um decreto do prefeito do Rio de Janeiro que nomeou seu filho para o cargo de secretário. Mas essa decisão ainda não foi analisada pelo Pleno do STF, de maneira que o entendimento que nós temos até agora, majoritário no STF, pode mudar, mas o que a gente tem até agora é que a vedação de nepotismo não abrange a nomeação para cargos políticos, ok? Vamos lá. O próximo tópico. O princípio, meus amigos, do interesse público é um princípio que está previsto no ordenamento jurídico, sim ou não? O princípio do interesse público está previsto. Aliás, vejam só, eu não posso falar de princípio se a gente falar do LIMP. O artigo 37 caput da Constituição Federal, que estabelece que toda a administração pública, sem exceção,
deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas vocês devem ter atenção com o seguinte aspecto. Esses princípios são princípios constitucionais expressos, explícitos, mas existem outros princípios informativos da administração pública, ou informativos do direito administrativo, que estão expressos no ordenamento jurídico, não na Constituição Federal, mas na legislação infraconstitucional. Então, por exemplo, o princípio do interesse público, ele não está expresso desta forma na Constituição Federal, mas existem outras leis. Na Lei 9784, por exemplo, a Lei do Processo Administrativo Federal, que para o Estado da Bahia é a Lei 12.209, é a Lei do Processo Administrativo aqui do Estado. Mas na Lei 9784, a Lei Federal do Processo Administrativo, o princípio do interesse público está expresso no artigo 2º caput dessa lei, ok? E outro ponto importante é que o princípio da moralidade, ele surgiu como uma tentativa para explicação do controle jurisdicional do ato praticado com desvio de poder. Então, existe uma relação entre o princípio da moralidade e a teoria do desvio de poder. Qual é o link? O que é que tem a ver moralidade com desvio de poder? É que o ato praticado com desvio de poder é aquele ato que foi praticado não para atender o interesse público, mas para atender um interesse particular, um sentimento privado. Ou então é um ato que foi praticado para atender o interesse público, mas diverso daquele que estava previsto em lei. No primeiro caso, quando a gente pratica um ato para atender a um interesse particular, um interesse privado, a imoralidade, como ensina Maria Silva Zanella de Pietro, está nos fins almejados pelo agente. Então essa é a relação do princípio da moralidade com a teoria do desvio de poder. O ato praticado com desvio de poder é um ato imoral nos seus fins, porque para o agente público, a prática de atos visando atender interesses particulares fere o princípio da moralidade, ok? Então a moralidade se relaciona com a teoria do desvio de poder, ok? Vamos agora para o segundo e o terceiro tópicos do edital. O primeiro tópico do edital e todas as dicas que eu estou passando para vocês aqui, elas correspondem a temas que foram cobrados em concursos anteriores da VUNESP, especificamente para provas de delegado de polícia, ok? Então, por isso estou sendo bastante objetivo, bastante cirúrgico, exatamente utilizando a forma de cobrança da VUNESP para prepará-los da melhor forma. Então, olha só, o segundo e o terceiro tópico, eles foram sobre administração pública. A administração pública, organização, descentralização, desconcentração, órgãos públicos e a administração indireta. E a VUNESP perguntou, aqui na prova de delegado de São Paulo, acerca dos sentidos da expressão administração pública. Então, quais são os sentidos da expressão administração pública? Maria Silva Zanella de Pietro, nós temos a administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico, e a administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. É para gravar os sinônimos. Então, sentido subjetivo, formal ou orgânico, e sentido objetivo, material ou funcional. Ok, pessoal? Bom, no sentido subjetivo, o nome já diz. A expressão administração pública abrange os sujeitos da administração pública. Agora vamos perguntar, vamos fazer uma análise sintática na oração. Quem é o sujeito da oração? É aquele que pratica a ação. Logo, os sujeitos da administração pública são aqueles que exercem, aqueles que praticam a função administrativa. São os órgãos públicos, as entidades e os agentes públicos. Órgãos, entidades e agentes públicos. E já chamando a atenção, como vocês sabem, que o órgão público é uma unidade despersonalizada, ou seja, o órgão público ele não tem personalidade jurídica. Todo dia cai isso na prova. O órgão público não é pessoa, o órgão público não é sujeito de direitos e obrigações, o órgão público é um ente despersonalizado.
Agora, a entidade é pessoa jurídica com personalidade, é uma unidade de atuação com personalidade jurídica. Unidade de atuação com personalidade jurídica, ok? Então, a administração pública, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, abrange os órgãos, as entidades e os agentes públicos. E a administração pública, no sentido objetivo, material ou funcional, abrange a função ou a atividade administrativa. E o que é a função ou a atividade administrativa? O que é que abrange? O que é que a administração pública faz? Então vamos lá. A função administrativa ou atividade administrativa abrange serviço público, atividade de fomento, intervenção e poder de polícia. Ok? Então, repetindo, e meu amigo aqui que disse, parece tão fácil, mas na hora da prova é tudo igual ou diferente. Ê, lasqueira, disse ele aqui. Meu amigo, vamos com o portal F3, que eu tenho certeza que vai ser fácil aqui e vai ser fácil lá na hora da prova também. Beleza? Vamos juntos nessa. Então, recapitulando aqui. A administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico abrange aqueles que exercem a função administrativa, os sujeitos da administração, ou seja, órgãos, entidades e agentes públicos. E a administração pública, no sentido objetivo, material ou funcional, abrange a função ou a atividade administrativa, que compreende 4 atividades: serviço público, fomento, intervenção e o poder de polícia. Beleza? Podemos visualizar ainda a administração pública em um sentido amplo e em um sentido estrito. Percebo que isso tudo que eu estou falando para vocês já foi objeto de cobrança da VUNESP em provas de delegado, ok? Então estou sendo aqui extremamente cirúrgico para falar para vocês pontos fundamentais para a nossa prova, ok? Então, olha só, a administração pública não se confunde com o governo. Pronto, beleza? Registra. Administração pública e governo não se confundem. Pronto. Governo é um elemento do Estado, ao lado do povo e do território. Não é isso? Povo, território e governo no governo soberano. É o elemento condutor. Beleza. Isso é o governo. O governo é o elemento do Estado responsável por conduzir o Estado, por traçar diretrizes, os rumos, as metas que o Estado deve seguir. E para alcançar essas metas traçadas pelo governo, o Estado precisa de todo um aparelhamento material e humano. O Estado precisa de um instrumento. O Estado precisa de ferramentas. Esse instrumento, essa ferramenta que o Estado utiliza para colocar em prática as diretrizes políticas do governo é que constitui a administração. É que constitui a administração pública, ok? Então, recapitulando. O Estado, para colocar em prática as diretrizes políticas do governo, precisa de instrumentos, ferramentas. E essas ferramentas, esses instrumentos que o Estado utiliza para efetivar, concretizar, operacionalizar as diretrizes políticas traçadas pelo governo, é a administração. Então, a administração pública é um martelo, a administração pública é uma chave de fenda, a administração pública é um instrumento de que se vale o Estado para colocar em prática as diretrizes políticas traçadas pelo governo. Então, a administração pública não se confunde com o governo. Todavia, eu posso dar à expressão administração pública um sentido amplo. E nesse sentido amplo, a expressão administração pública abrange a própria administração pública, em sentido estrito, e também o governo. E também o exercício de uma função política. Então, olha, simplificando, a administração pública no sentido amplo abrange administração mais governo. A administração pública no sentido estrito abrange exclusivamente os órgãos e as entidades administrativas, abrange exclusivamente o exercício de uma função administrativa. Chegou na prova, qualquer questão que estiver falando de administração pública no sentido estrito,
ela não pode abranger função política ou função de governo ou órgãos políticos ou órgãos governamentais. Então, a administração pública no sentido estrito colocou o governo lá, tá errado. Ok? Só posso falar de governo ao fazer referência à administração pública se estiver utilizando a expressão administração pública no sentido amplo. Compreenderam isso? Vamos seguindo. Ok. Estamos falando dos tópicos 2 e 3 do conteúdo programático de direito administrativo, que é sobre a administração pública direta, indireta, a organização administrativa, né, descentralização, desconcentração. Então, olha só, existe uma administração direta ou centralizada, que é formada pela União, Estados, Distritos Federal e municípios, e uma administração indireta ou descentralizada, não é isso? Que é composta pelas entidades da administração pública indireta. Quais são elas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Pois bem, se é uma administração indireta ou descentralizada, então é porque ela resultou do fenômeno da descentralização administrativa. E aí nós precisamos rever quais são as espécies de descentralização administrativa. Ok? Então vamos lá. São espécies de descentralização administrativa conforme ensina Maria Silva Zanella de Pietro. A descentralização por outorga, por serviço funcional ou técnica. Olha os sinônimos, memorizem os sinônimos. A administração pública, ou descentralização por outorga, por serviço funcional ou técnica. É um tipo. O outro tipo é a descentralização por delegação ou colaboração. E o terceiro tipo é a descentralização territorial. Então, o primeiro tipo de descentralização administrativa, pessoal, por outorga, por serviço funcional ou técnica. Segundo tipo, descentralização por delegação ou colaboração. Terceiro tipo, territorial. A descentralização territorial ou geográfica é a que se faz com a criação de territórios. Beleza? Pronto. Que são pessoas jurídicas de direito público, como diz expressamente o artigo 41 da Lei 10.406, o Código Civil. A descentralização por outorga, por serviço funcional ou técnica, é aquela que é feita com fundamento no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de uma lei específica, para a criação das autarquias e para a autorização para a criação das demais entidades. Ok? Então, o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal diz que as autarquias serão criadas por lei, enquanto as demais entidades, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas, terão a sua criação apenas autorizada por lei. Até aí, ok? Então, muito importante essa diferença entre criação e autorização para a criação. As autarquias são criadas por lei, as demais entidades não são criadas por lei. Elas têm a sua criação apenas autorizada por lei. Logo, quando eu falo em administração indireta, eu estou falando desse modelo de descentralização. Eu estou falando da descentralização por outorga, por serviço funcional ou técnica. Isto é, a descentralização que é feita por lei. A lei que cria ou a lei que autoriza a criação da entidade da administração indireta. O outro modelo de descentralização é a descentralização por delegação ou colaboração. Esse modelo de descentralização não se faz por lei, mas sim por contrato ou ato administrativo unilateral. Estamos falando do contrato de concessão, permissão, do ato de autorização de serviço público, ok? Concessão, permissão e autorização de serviço público. Logo,
Quando eu falo em concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público, eu estou falando em descentralização por delegação, ok? Então, quando eu falo em Vivo, Claro, TIM, Oi, quando eu falo daquelas empresas concessionárias de pedágio nas rodovias, quando eu falo das emissoras de TV, eu estou falando de concessão de serviço público, logo eu estou falando em descentralização por delegação ou colaboração. Ok? Pronto. Agora, qual a outra diferença? A primeira foi descentralização por outorga é feita por lei. Descentralização por delegação ou colaboração é feita por contrato ou ato administrativo unilateral. Concessão, permissão e autorização de serviço público. A segunda diferença é que a descentralização por outorga, por serviço funcional ou técnica, já que é feita por lei para entidades da própria administração pública, ela transfere tanto a titularidade como também a execução ou prestação do serviço. A descentralização por outorga, serviço funcional ou técnica, transfere a titularidade e a execução. Agora eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão me ouvindo, os queridos alunos aí dos mais diversos locais do Brasil, a Vivo, a TIM, a Claro, a Oi, elas são titulares do serviço de telefonia? Elas são as donas do serviço de telefonia? Não. Porque a descentralização por delegação ou colaboração não transfere a titularidade do serviço, mas apenas a sua execução ou prestação. Compreenderam isso? Pois bem, vamos para o nosso próximo tópico. Não compreendeu? Então vamos lá. Eu vou repetir isso, hein? A descentralização por outorga transfere a titularidade mais a execução do serviço para a entidade da administração indireta que recebeu o serviço por lei. A descentralização por delegação ou colaboração, que não se faz por lei, mas por meio de um contrato ou um ato administrativo unilateral, não transfere a titularidade, transfere apenas a execução ou a prestação do serviço para a concessionária, permissionária ou autorizada de serviço público. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Então nós já falamos aqui do tópico conceito e fontes do direito administrativo, tópico do nosso conteúdo programático. Falamos do tópico administração pública, centralização, descentralização. E vamos agora para o próximo tópico do edital, que é atos administrativos. Ok, gente? Não perde o foco não. Vamos lá. Vamos entrando aí. Vamos chamando a galera, vamos participar, certo, gente? Não podemos perder o foco, porque nós temos uma prova para gabaritar. E eu tenho certeza que se vocês colarem aqui no portal F3, vocês irão acertar as questões de direito administrativo. Então vamos lá, todo mundo aqui comigo, hein? Atenção, todo mundo comigo. Atenção, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá na minha página, no Facebook, professor Alexandre Medeiros. Pode mandar também um direct lá no Instagram, Alexandre Medeiros Prof, ok? Eu terei a maior satisfação de responder vocês, todos vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos comigo aqui, gente, vamos comigo aqui. Então, olha só, o tópico que a gente vai estudar agora é ato administrativo. E a ESAF, a VUNESP, numa prova de delegado, ela cobrou classificação específica de atos administrativos, ou seja, espécies de atos administrativos. Espécies. Então, olha só. Professor L. Lopes Meirelles, e informo a vocês que a VUNESP, nas últimas provas de delegado que elaborou, adotou de forma bastante enfática o livro de L. Lopes Meirelles. Então, L. Lopes Meirelles, apesar de ser um autor falecido já há algum tempo, a obra dele tem atualizadores, e a VUNESP utilizou bastante a doutrina de L. Lopes nos últimos concursos de delegados que ela elaborou. Então, com relação às espécies de atos administrativos, L. Lopes agrupa os atos administrativos em 5 grupos. 5 grupos, hein? Atos normativos, atos ordinatórios,
atos enunciativos, atos negociais e atos punitivos. Então, atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e atos punitivos, beleza? Eu vou citar para vocês exemplos de atos que se agrupam em cada um desses grupos que eu falei para vocês. Então, são exemplos de atos administrativos normativos, aqueles atos que contêm um comando geral e abstrato. O ato normativo é aquele que não se dirige a um destinatário determinado ou a uma situação específica. Não, ele se dirige a destinatários indeterminados. E a várias situações, a qualquer situação que se enquadrar na hipótese de incidência dele, ok? Então, são exemplos de atos normativos: os decretos, os regulamentos, as instruções normativas, os regimentos, as resoluções e as deliberações. Os atos ordinatórios, por sua vez, são aqueles atos que têm um alcance interno, porque eles visam disciplinar o funcionamento interno da administração. Vamos lá, gente, vamos lá. Todo mundo esperto aí, hein? Então, os atos ordinatórios são aqueles que visam disciplinar o funcionamento interno da administração ou a forma de execução dos serviços pelos servidores. Então, são exemplos de atos ordinatórios as instruções, não a instrução normativa. A instrução normativa é ato normativo, mas a instrução, pura e simples, a instrução, as circulares, os avisos, as portarias, ordens de serviços, provimentos, ofícios e despachos. São exemplos de atos ordinatórios. Os atos negociais, por sua vez, são aqueles através dos quais a administração celebra negócios jurídicos com o particular ou permite que eles pratiquem uma certa atividade. Então, são exemplos de atos negociais a licença, a autorização, a permissão, a aprovação, a homologação, o visto, a dispensa, o protocolo administrativo. São exemplos de atos negociais, ok? Pois bem, em relação aos atos negociais, é importante a gente identificar aqueles que são vinculados e aqueles que são discricionários. Então, são exemplos de atos negociais vinculados à licença. Então, olha só, atos negociais vinculados à licença, à homologação, o visto e a admissão. São exemplos de atos vinculados. Agora, são exemplos de atos negociais discricionários: a autorização, a permissão e a aprovação. Em relação a esses atos, eu gostaria de passar a vocês o conceito do ato de admissão. Ele costuma ser cobrado. O ato de admissão, conforme a doutrina de L. Lopes Meirelles, é aquele pelo qual a administração reconhece ao usuário de um serviço público o direito de usufruir desse serviço. Ou seja, é o ato através do qual a administração reconhece ao administrado o direito de usufruir de um serviço público. Então, tecnicamente, de acordo com este conceito, o administrado ele é admitido em uma universidade pública. Ele é admitido em um hospital público ou em uma biblioteca pública. Ou seja, a administração reconhece o direito dele usufruir daquele serviço de saúde pública. E ele é admitido no hospital público. Ou então de educação, e ele é admitido em uma universidade pública. Ok? Esse é o ato de admissão. Os atos enunciativos, outro grupo. Falamos dos atos normativos, dos atos ordinatórios, atos negociais. O outro grupo é dos atos enunciativos. Fácil. Por que enunciativo? O que é o ato enunciativo? É aquele que atesta, que certifica, que opina sobre alguma coisa. Então, as certidões, os atestados,
os pareceres são exemplos de atos enunciativos e também a apostila. A apostila é um exemplo de ato enunciativo e a lei de licitação dá um exemplo de apostila. Ela diz que o reajustamento de preços, que não se confunde com a alteração do contrato, o reajuste de preços e tarifa no contrato, como não caracteriza alteração do contrato, então não precisa de termo aditivo ou aditamento. O reajuste de preços feito de acordo com as cláusulas constantes do próprio contrato, já que não caracteriza alteração do contrato, pode ser feita por um simples ato de apostila, que na lição de L. Lopes Meirelles equivale a um ato de averbação. Beleza? Vamos lá. Tá todo mundo esperto aí, minha gente? Tá todo mundo acompanhando aí? Quem estiver acompanhando aí, coloca coração aí. Quero saber que tá todo mundo esperto, que tá todo mundo acompanhando, que tá todo mundo ouvindo. Vamos lá? Pronto, beleza. Então, e o último grupo foi de atos punitivos. Evidentemente, muito fácil. O ato punitivo é aquele que visa aplicar uma sanção. Uma sanção que pode ter um caráter interno ou externo. A sanção de efeito interno decorre do poder disciplinar. E a sanção que tem um efeito externo, que se aplica ao público externo, ela decorre do poder de polícia. Seja em um caso, seja em outro, a aplicação de sanção é evidente que deve respeitar a ampla defesa e contraditória. Beleza, pessoal? Ainda sob ato administrativo, vamos falar rapidamente aqui dos requisitos e atributos, também tema cobrado pela VUNESP em concurso de delegado de polícia. Então veja só, quais são os requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo? Competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Repetindo, requisitos ou elementos essenciais de validade do ato administrativo que decorrem da interpretação que se dá à Lei 4717/65, em especial o artigo 2º dessa lei. Que lei é essa? É a lei que regula a ação popular. Então se costuma afirmar que esses 5 requisitos decorrem da interpretação que se dá ao artigo 2º da Lei da Ação Popular. Competência, forma, motivo, objeto e finalidade. É importante não confundirmos, e a VUNESP fez essa pegadinha, não confundirmos os requisitos ou elementos essenciais de validade com os atributos do ato administrativo. São atributos, são aquelas características do ato administrativo que os diferenciam dos atos privados. Esses atributos são a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Repetindo, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e atipicidade. Atenção! Desses 4 atributos, somente um existe em todo e qualquer ato administrativo, de qualquer categoria e espécie, independentemente de norma legal que a estabeleça. É a presunção de legitimidade e veracidade. Então, qualquer questão que disser que a imperatividade ou qualquer outro atributo que não seja a presunção de legitimidade e veracidade existe em todos os atos, está errada. Somente a presunção de legitimidade existe em todos. Os demais atributos não existem em todos os atos. Ok? Agora, essa presunção de legitimidade e veracidade, ela é relativa. É uma presunção juris tanto ou iuris tanto, porque admite prova em contrário. E como se presume que o ato é legítimo, então isso autoriza a imediata execução do ato. Ok? E a imediata execução do ato, pela própria administração, que tem por fundamento a presunção de legitimidade, caracteriza um outro atributo, que é a autoexecutoriedade. Então, o que é a autoexecutoriedade? É o poder da administração executar as suas próprias decisões, independentemente de recorrer ao poder judiciário. Mas a autoexecutoriedade não existe em todos os atos. Ela não existe, por exemplo, nos atos de cobrança. Porque para cobrar
em tese, a administração tinha que entrar na justiça como ação de cobrança. Então, a auto-executoriedade não existe em todos os atos. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos comigo aqui, hein? Presta atenção. Não pode sair, hein? Fica aí, porque vamos ter aqui muitas dicas ainda para vocês. Beleza? Então, olha só. A auto-executoriedade, o poder da administração, a prerrogativa dela executar as suas próprias decisões, independentemente de recorrer ao Poder Judiciário. Então, ela reboca o veículo que está estacionado no local proibido. E ela não precisa de nenhum alvará judicial ou autorização judicial para isso. Não confunda a auto-executoriedade com a imperatividade, que decorre do poder extroverso. A imperatividade, para alguns coercibilidade, a imperatividade é o poder da administração de unilateralmente impor obrigações aos administrados, independentemente da concordância ou aquiescência deles. Então não se confunde com a auto-executoriedade, pessoal. Não se confunde. Quando a administração diz, não estacione o carro no local proibido, porque senão eu vou rebocar seu veículo, ela está executando alguma coisa? Não. Ela não está executando nada. Ela só está impondo uma obrigação. Não estacione o carro no local proibido sob pena de sanção. Isso é imperatividade. Agora, se o administrado vai lá e estaciona, aí sim, aí ela executa a própria decisão. Ela vai lá e reboca o veículo. Isso ela o faz independentemente de recorrer ao Poder Judiciário. Vocês fiquem atentos porque, por vezes, o examinador coloca o conceito de um atributo e chama de elemento ou requisito. Ou vice-versa. Coloca o conceito de algum elemento ou requisito do ato e chama de atributo. Então não confundam. Os requisitos de validade são competência, forma, motivo, objeto, finalidade. E os atributos ou características dos atos administrativos são a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, a auto-executoriedade e a tipicidade. A tipicidade, que é o atributo segundo o qual, a cada resultado que a administração quer alcançar, existe um ato tipificado, um ato nominado no ordenamento jurídico próprio para atingir aquele objetivo. Mas, assim como a imperatividade e a auto-executoriedade, a tipicidade também não existe em todos os atos. De acordo com Maria Silva, a tipicidade só existe nos atos unilaterais. Nos atos bilaterais, que são os contratos administrativos, não há a obrigatoriedade da tipicidade, porque se admite que a administração celebre contratos atípicos ou inominados, desde que isso atenda ao interesse público. Ok, pessoal? Vamos nessa, hein? Com relação ao ato administrativo, fundamental também a gente falar da diferença entre anulação e revogação do ato. A anulação do ato administrativo é a sua retirada, a sua extinção, porque ele é ilegal. Então a anulação se faz em face de vício de legalidade. Em regra, tem efeito retrooperante, retroativo, efeito para trás, que nós chamamos de ex tunc, com T de trás. Portanto, a anulação é a retirada, a extinção do ato ilegal do ordenamento jurídico, em regra com efeito retroativo, e como reflete o controle de legalidade, pode ser feita tanto pela administração pública como pelo Poder Judiciário. Já a revogação é a retirada do ato administrativo legal, todavia inconveniente ou inoportuno, do ordenamento jurídico. E como esta análise de conveniência e oportunidade reflete o que chamamos de mérito, a revogação só pode ser feita pela própria administração. Por quê? Porque é vedado ao judiciário apreciar o mérito do ato administrativo. Então, enquanto a anulação pode ser feita pela administração e pelo judiciário, a revogação só pode ser feita pela administração. E se a anulação, em regra, tem efeito retroativo, a revogação terá sempre, não tenham medo do sempre, que está lá em Celso Antônio, a revogação terá sempre efeito para frente. Efeito ex nunc, efeito para frente, beleza? Vamos seguindo. Próximo tópico que eu vou falar para vocês é o tópico de poderes. Poderes da administração, ok? Então, olha só. Poder disciplinar. Então, vamos registrar, meus amigos, que, diferentemente do direito penal, o poder disciplinar
ele não se caracteriza pela tipicidade, ok? Então não se aplica ao poder disciplinar, o princípio da pena é específica. Ele se caracteriza, o poder disciplinar, pela atipicidade, diferentemente do direito penal, ok? Além do mais, a aplicação de uma sanção disciplinar para um agente público que incorreu em alguma falta funcional, em alguma infração, não é uma faculdade, é uma obrigação, é um poder-dever de agir. Um poder-dever de agir. O agente público competente para apurar e punir, ele está obrigado a punir caso a infração fique constatada, ok? Vamos lá. Um outro ponto importante é que, mais uma vez, a VUNESP, utilizando a doutrina de L. Lopes Meirelles, é que a diferença entre a sanção penal e a sanção disciplinar não é de grau, mas de substância. Elas são substancialmente distintas. Não é de grau, porque um é mais grave que a outra. Não, não é isso. Elas têm fundamentos diversos. Então, a diferença entre a sanção disciplinar e a sanção penal não é de grau, mas de substância, porque possui fundamentos diversos. Uma no direito administrativo disciplinar e a outra no direito penal. São fundamentos distintos, ok? E muito importante aqui, a análise do poder de polícia. Foi tema aí da prova de delegado de São Paulo, aqui da VUNESP, com base na jurisprudência do STJ e na doutrina que estuda o poder de polícia através de um ciclo. O ciclo do poder de polícia. Como é que o poder de polícia é exercido? Ele percorre um ciclo. Vamos lá, gente. Vamos participando, hein? Não quero ver ninguém saindo, hein? Vamos lá, todo mundo chegando. Estamos falando aqui de direito administrativo. Todo mundo aqui comigo, com o professor Alexandre Medeiros, portal F3 em direito administrativo, para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, banca VUNESP. Beleza? Vamos lá. Quais são as etapas desse ciclo de polícia? Podemos dividir o ciclo de polícia em 4 etapas. 4 etapas que o poder de polícia percorre. A primeira etapa é a etapa da ordem ou da legislação. A gente pode falar de ordem ou legislação. A segunda etapa é do consentimento. A segunda etapa é da fiscalização. E a quarta etapa é da sanção. Então vamos lá. Recapitulando. Legislação ou ordem, primeira etapa. Depois consentimento. Depois, o que mais? Fiscalização e depois a sanção. Vou dar um exemplo para você visualizar essas 4 etapas, certo? A administração diz: ô cidadão, não ultrapasse o sinal vermelho. Pronto. Isso é uma ordem. Isso está na legislação. Ou então, cidadão, não dirija sem a respectiva carteira nacional de habilitação, que tem natureza jurídica de licença, hein? É um ato vinculado. Essa é a ordem, não dirigir sem habilitação. Isso está na legislação. Para dirigir, ele precisa de quê? De um ato de consentimento da administração, que consente expedindo para ele a CNH, desde que ele cumpra todos os requisitos da legislação de trânsito. E após faz o quê? Fiscaliza. E existe fiscalização de trânsito para verificar se não está havendo o cometimento de qualquer infração de trânsito. E se constatar o cometimento de uma infração de trânsito, nessa terceira etapa, que é a fiscalização, aplica uma sanção. É a quarta etapa, ok? A pergunta é: o poder de polícia pode ser delegado a terceiros? Presta atenção que todo dia cai isso da prova. Poder de polícia pode ser delegado a terceiros ou a particulares ou a pessoas jurídicas de direito privado? Meus amigos, olha só. O entendimento tradicional vigente ainda no STF, se a questão fosse genérica, o poder de polícia pode ser delegado a particular, você diz não, não pode. Todavia, a jurisprudência do STF admite a delegação de 2 etapas, a etapa de consentimento e a de fiscalização. Exemplo, quando a gente pensa no trânsito, aquelas empresas de fotossensores,
Elas são empresas particulares contratadas pela entidade de trânsito que tem natureza pública. Mas a empresa é uma empresa privada que está exercendo ali apenas uma atividade de fiscalização. Ela tira a foto e manda para a administração, que é quem vai aplicar ou não a sanção. Então percebam, não é a empresa lá do chupacabra, do fotossensor, que está de fato exercendo o poder de polícia. Ele está exercendo apenas uma etapa, que é a etapa de fiscalização. Ela não precisa conhecer nada de trânsito, ela só precisa conhecer e tirar foto. Ela tira a foto e manda para a administração. Então essa etapa de fiscalização, ela pode ser objeto de delegação a particular via ato negocial, um contrato precedido de uma licitação, por exemplo. Ok? Beleza. Vamos seguindo aqui vamos falar de serviço público. Então, próximo tópico é edital, serviço público. Aí vou dar uma notícia importante para vocês, que é referente à lei de PPP, a lei de parceria público-privada, que é a lei 11.079, lei de parceria público-privada, lei 11.079 de 2004. E essa lei foi alterada agora em dezembro. Então vamos ficar atentos. PPP, conforme a lei 11.079, é um contrato administrativo, é um contrato de concessão. Então, parceria público-privada é concessão, mas uma concessão é especial. Por quê? Porque ela envolve adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público, que é a administração, ao parceiro privado, ok? Presta atenção que eu vou falar agora uma atualização legislativa, com uma boa chance de cair na sua prova. A alteração que ocorreu agora, em dezembro de 2017, e que inclusive foi objeto da última prova do OAB. A última prova do OAB, o exame 24, cobrou, mas cobrou com a redação antiga, porque a prova foi em novembro. Quando chegou em dezembro, a lei foi alterada. É o seguinte: existe um valor mínimo para a celebração de contrato de PPP. Esse valor mínimo foi alterado. Era de 20 milhões e agora passou a ser de 10 milhões. Pela lei 13.529, de dezembro de 2017. Então, atenção. Qual é o valor mínimo para a celebração de um contrato de PPP hoje? 10 milhões. Atenção, porque esta informação também torna sem resposta uma questão antiga, uma questão de 2014, da prova de delegado de São Paulo, VUNESP, que ela cobrou esse valor. Só que agora a lei foi alterada, certo? Então, o valor mínimo para a celebração de contrato de PPP é de 10 milhões. E não mais 20 milhões, mas sim 10 milhões, ok? Bom, em relação ao tema controle, vamos falar aqui, eu vou passar o tema licitação, vou passar aqui o tema contrato e convênios, porque por conta do adiantado da hora, eu sei que vocês já estão cansados e não aguentam mais me ouvir, então eu vou adiantar aqui, vou dizer o seguinte para vocês. Aqui no tema controle da administração, é importante vocês estudarem aquelas espécies de controle, ok? Lembrando que é vedado ao Poder Judiciário o controle de mérito do ato administrativo. O Judiciário só pode exercer controle de legalidade, mas não pode exercer controle de mérito, ok? Somente controle de legalidade, ok? Respondendo aqui a dúvida da colega, a lei que alterou a lei da PPP, da parceria público-privada, foi a lei 13.529. 13.529, de 4 de dezembro de 2017. Ok? Então é bastante possível que caia uma questão sobre isso aí na prova de vocês. Ok? Então, voltando aqui para o tema controle, é importante dar uma analisada nas diversas espécies de controle, registrando que, quanto ao controle dos atos administrativos, o Brasil adota o sistema inglês UNO,
ou da unicidade de jurisdição. E não, o Brasil não adota o sistema francês dual, da dualidade de jurisdição. No Brasil adotamos o sistema inglês, porque no Brasil somente o poder judiciário profere decisões com força de definitividade, que é o que nós chamamos de coisa julgada, ok? E já que estamos falando de controle, um tema muito importante é a improbidade administrativa. Ok? Um tema muito importante aqui nos concursos de delegado, o tema improbidade administrativa. Então, olha só, a VUNESP cobrou, tanto na prova de delegado de São Paulo, como na prova de delegado do Ceará, a VUNESP cobrou o artigo 12. O artigo 12 da Lei 8429 de 92. É a lei de improbidade administrativa, a LIA, Lei 8429 de 92, que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4. E o que é que diz o artigo 12? Ele estabelece as sanções em face da prática dos atos de improbidade. Nós temos atualmente 4 modalidades de improbidade. Improbidade por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ofensa a princípios e também improbidade pela concessão ou aplicação de benefício financeiro ou tributário em desacordo com a lei. Essa última hipótese, que está no artigo 10A, entrou em vigor recentemente e diz respeito à aplicação ou concessão de benefícios referentes ao ISS que resulte em um recolhimento de tributo ISS em patamar inferior ao estabelecido na lei complementar. O patamar inferior, o mínimo do ISS é 2%, e se a administração conceder algum benefício, aplicar algum benefício tributário ou financeiro e que resulte no recolhimento, pelo empresário ali, um recolhimento inferior a este percentual mínimo de ISS, que é de 2%, isso caracterizará hoje ato de improbidade na forma do artigo 10A, ok? E aí o artigo 12 estabelece as sanções. Nós temos sanções fixas, como a perda da função pública, por exemplo, como o ressarcimento ao erário, quando houver algum dano comprovado ao erário. Mas nós temos também sanções variáveis, como a suspensão dos direitos políticos, a multa e a proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, ok? Então vejamos, a modalidade mais grave de improbidade é a do artigo 9º, é a mais grave, que é enriquecimento ilícito. A mais leve é a de ofensa a princípios, que é do artigo 11. Então, a mais grave, enriquecimento ilícito. As sanções são as mais graves. A mais leve, ofensa a princípio. As sanções são mais leves. Então, no caso de enriquecimento ilícito, que é a modalidade mais grave de improbidade administrativa, a lei estabelece que a pena de suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. A multa será de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, o valor da vantagem econômica indevidamente adquirida pelo agente, fruto do enriquecimento ilícito, até 3 vezes. E a proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, 10 anos. 10 anos, ok? Pois bem, e a lei estabelece também as sanções para os demais casos, para as demais modalidades de improbidade. Lembrando que na lei de improbidade não há responsabilidade objetiva. Não existe responsabilidade objetiva do agente público pela prática de improbidade administrativa. A responsabilidade do agente público será sempre subjetiva, dependente da comprovação de dolo ou culpa. A responsabilidade do agente público na ação de improbidade
ela será sempre subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de dolo ou culpa. Outra coisa, para improbidade por enriquecimento ilícito do artigo 9º, o elemento subjetivo é apenas o dolo. Para improbidade no artigo 11 por ofensa a princípios, também o elemento subjetivo é sempre o dolo. Então, enriquecimento ilícito e ofensa a princípio, apenas dolo. Agora, é possível haver improbidade culposa, a título de culpa? Sim. A improbidade do artigo 10, que é a improbidade em face de prejuízo ao erário. Improbidade por prejuízo ao erário pode se dar a título de dolo ou culpa. E outra informação, a relação dos atos de improbidade constante dos artigos 9º, 10 e 11, as relações de atos de improbidade são relações exemplificativas, não são relações taxativas. As relações de condutas de atos de improbidade previstas na lei são relações, um rol de hipóteses exemplificativo, ok? Meus amigos, um terceiro que não é agente público, ele pode responder por ato de improbidade? Pode sim. O artigo 3º da lei diz que aquele que não é agente público pode responder com base na lei de improbidade se ele induzir ou concorrer para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiar de forma direta ou indireta, ele poderá ser sancionado no que couber pela lei 8.429. Agora atenção, para um terceiro que não é agente público ser responsabilizado com base na LIA, lei de improbidade, é preciso que ele tenha agido em conluio com o agente público. O terceiro sozinho, sem estar em conluio com o agente público, ele não vai responder por improbidade, vai responder com base em outro ilícito qualquer. Para ele responder por improbidade, é preciso que tenha praticado o ato em conluio com o agente público. Ok? Pronto. Meus amigos, estamos chegando aqui ao fim do nosso Periscope. Mais uma vez, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, contar com a participação de todos vocês. É sempre um prazer muito grande estar com o Brasil inteiro aqui assistindo. Mais uma vez, deixo as redes virtuais aí, tanto o Facebook, lá na fanpage Professor Alexandre Medeiros, como também lá no Instagram, Alexandre Medeiros Prof. Vocês podem entrar, inclusive, em relação a esse Periscope, para tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, ok? Espero que tenha conseguido aproveitar esse nosso tempo da melhor forma possível e que tenha sido útil também para todos vocês, ok? Então, quem gostou, bate palma, agora é a hora de botar o coração e dizer que gostou, ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, fiquem aí com o portal F3, um abraço a todos vocês. Agora eu vou fechar aqui.